CC News. Seu resultado é nossa marca. O que me chama a atenção na linha do investidor institucional é que nós tivemos, me corrija se eu estiver equivocado, Alex, o stop na ponta comprada desse institucional em quase 1.230 contratos. Então, um player que estava apostando na alta desse dólar e que, sob a luz da queda de ontem, foi forçado a estopar. Apesar do volume ser relativamente tímido. Tem notícia aqui? Não, eu acho que foi mais um desconforto até com a foto externa. Eu acho que você teve um cenário externo ontem que as moedas empinavam bastante, né? As moedas ganhavam, o dólar subia bastante frente às moedas. E aqui a gente praticamente não conseguia trabalhar esse mesmo movimento do dólar americano frente ao real. Eu acho que foi mais um desconforto. Provavelmente esse institucional comprado já começou a sentir a iminência do anúncio do corte de gastos e prefere de repente até aliviar. Por isso que não é algo tão expressivo, né? Você vê uma diminuição, mas não algo tão direcional. Parece pontual. Nós temos 8h29, você deu o gancho perfeito, já a gente fala da Bolsa, inclusive, para arrematar o raciocínio, que é o pacote de revisão estrutural dos gastos. Hoje o noticiário gira em torno da reunião que Lula terá primeiro com Rodrigo Pacheco, mas ao longo de todo o dia ele vai se encontrar com vozes relevantes da República e de pastas que lhe são muito caras para que ele consiga embalar esse pacote de revisão estrutural dos gastos. Para o trader investidor, a quais novidades você está ligado e qual que é a expectativa para hoje? Há uma ala dos traders e dos investidores, me parece uma minoria, mas há uma ala que espera a apresentação do pacote já hoje. E tem outra ala, que também é uma minoria, mas começa a se destacar, que está esperando essa apresentação só para depois do G20. E aí me parece que o cenário base, a maior parte das apostas, é da apresentação amanhã. Como é que você está vendo o jogo? Olha, Léo, aquilo que a gente comentou recentemente. Eu acho que precisa sim da formalização do presidente Lula falando com o Lira e com o Haddad, com o Lira e com o Pacheco. Parece que o Haddad falou, até conversou ontem com alguns dos legislativos, do presidente da Câmara e do Senado. O Haddad já parece que antecipou, mas você precisa também ter o chefe, né, do executivo também falando com os dois representantes. Eu acho que enquanto você não tiver essa conversa, dificilmente nós vamos ter esse anúncio. Até chegaram, né, a cogitar a possibilidade de anunciar depois do G20, até por receio de protestos. Isso. Só que você tem que pensar o seguinte, hoje, né, quem que faria o papel, né, de protesto, né, contra esses possíveis gastos? Seria o próprio PT, PSOL, que hoje praticamente está na base do governo. Então, eu tenho a impressão que usou-se de repente essa narrativa para ter um tempo caso, né, não consiga evoluir a conversa ou com o Lira ou com o Haddad. Eu não consigo imaginar, né, que você teria protestos se não fosse desse lado, né, da própria esquerda. Então, na minha visão, eu acho que não tem muito sentido você deixar para anunciar depois do G20, mas a notícia foi essa, que você, caso, né, chegasse no acordo, você deixaria de repente para anunciar depois do G20 com receios de protestos. A grande tarefa que o Lula vai buscando encontrar, ou a grande embalagem que ele vai tentando construir, tem por objetivo atenuar o custo político de uma notícia impopular. Ele vai querendo acenar para a própria base e aí está querendo envolver outros setores. Talvez o melhor resumo seja a declaração que ele deu à Rede TV. Se é para cortar, cortamos de todos. Aí, pouco depois, chamou os militares para essa roda, provocou os empresários a abrirem mão dos seus subsídios, provocou deputados e senadores a abrirem mão das suas emendas e mesmo gastos com saúde e educação poderão entrar na toada e no caldo. Você tem alguma expectativa, eu estava lendo ontem em alguns grupos de traders isso, que de repente vem um pacote assim de, vamos anunciar 75 bilhões, mais 20 bilhões dependem de subsídio que os empresários abram mão, outros 15 bilhões que os deputados e senadores abram mão, outros X bilhões que os militares abram mão e os, 20 outros bilhões o governo estou disposto a abrir mão. Vocês também vêm comigo? Eu estava vendo uma corrente que sugere que o governo poderia estrategicamente mandar um pacote mais gordo e, no entanto, com mais dependência de outras áreas, e aí se não dá certo, ele chega para a base e chega para o mercado e diz, olha aí, eu tentei, inclusive mais do que vocês estavam pedindo, mas ninguém quis abrir mão.
Como é que você vê isso? Não, faz total sentido. Até se a gente for pensar na questão, né, dos subsídios que os empresários têm, isso foi inclusive um tema do começo do ano. O Haddad chegou a conversar com o Legislativo, chegou a perder o prazo para você andar com essa proposta, né, de você até ter a compensação sobre isso. Mas é um tema que, na minha visão, o Legislativo parece que não está disposto a andar, né, com esse tema para frente, até porque tem muito do que a gente enxerga, né, como uma ambição política por parte de alguns deputados e também por alguns senadores. Em que sentido? Você tem aqueles senadores que têm uma ligação forte com determinados setores. Então, você tem, por exemplo, lá um exemplo, né, um senador fulano de tal que tem uma aproximação com a indústria. E você tem aquela indústria que tem aquele benefício. Se você for levar adiante esse corte de subsídio, esse senador, obviamente, ele vai defender aqueles que ele tem ligação. Sim. Porque faz parte do ganho do capital. E a base dele, né? Esse cara financia a campanha e tudo mais. Então, eu acho que dificilmente você vai ter esse tema evoluindo. Embora eu acho que seria necessário. Mas uma coisa é aquilo que a gente acha que deve ser feito. Exato. Como o Lula mesmo colocou, tem que pegar todo mundo. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? E aí, que nem o próprio ontem, né, o pessoal falou, por que não vai para cima do judiciário? Por que não vai para cima da reforma administrativa? Concordo que deveria ir. Mas a gente tem que lembrar que não é um avanço fácil de você conseguir. Porque tem muitos interesses em jogo e você não vai conseguir de forma fácil passar por essas reformas ou por esses cortes, ainda mais porque esses que deveriam aprovar enxergam que o governo tem margem para cortar. TC News. Seu resultado é nossa marca.